Boa noite, maravilhosas! Mais uma série da Lives Mães que Inspiram. Que noite maravilhosa! Vamos receber uma convidada mega especial, Denise Martins. Já faz um tempo que eu quero fazer live com ela e esse ano deu certo. Eu estou muito feliz de poder receber ela aqui. Vamos falar de um tema super importante para nós mães. Qual a diferença de criar e educar? Você sabe? Então, se você quer saber mais, fique aqui com a gente, acompanhe, vai colocando os aviãozinhos aí para chamar as mamães. Queridas lindas, boa noite. Oi, Carol. Oi, Tia Ruth. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Tia Ruth está sempre marcando presença, essa querida. Tia, te amo, viu? Obrigada pelo apoio de sempre, por sempre estar me apoiando aqui nas lives, em tudo que eu faço. Gratidão. É bem gratificante te ter aqui. Carol, amiga, vai colocando aí o aviãozinho para chamar mais mamães para essa live maravilhosa. A nossa convidada especial já está aqui. Então vamos convidar para ela participar desse momento maravilhoso de mãe para mãe. Denise, lindona, já vou te chamar, hein? Preparada? Que noite, hein? Vamos lá, pode colocar a solicitação aqui para mim que eu já vou te convidar. Sejam todas muito bem-vindas. Denise, amore, coloca aqui só a solicitação para participar, para eu te convidar. Sejam todas muito bem-vindas para esse momento maravilhoso. Oi, Denise. Não estou conseguindo te ver. Cadê você? Aí, aqui. Esperar que você entrar. Cadê? Cadê? Não tá dando certo. Cadê você, Denise? Está conseguindo me ver aqui? Preciso só que você aceite participar. Não está aparecendo você aqui. Ah, caiu, será? Consegue ver aqui, Denise? Manda mensagem aqui, por favor. Não aparece você aqui. Conseguiu? Manda solicitação para eu te convidar, porque não estou conseguindo te convidar. Está dando como solicitado e você não entra. Ah, agora sim. Ah, cheguei! Ai, que bom! Boa Cheguei! noite, dona! Tem mais gente aí, né? Quem é que tá entrando aí, gente? Ai, que engraçado. Ai, saiu. Não tem problema, a gente acontece. Boa noite, seja muito Meu bem-vinda. Deus, mas você tá linda assim, tudo isso pra mim? Tá um espetáculo. Convidada especial dessa tem que estar em traje a rigor. Nossa, mas você tá muito linda hoje, eu não tô podendo não com tanta beleza. Ai, obrigada, estou tão feliz de te receber. A gente já queria fazer essa live desde o ano passado, né? Mas nossa, nem me fale. Tudo é no seu tempo, né? Na hora certa, e acho que agora é o momento. Até agradecer a Carol aqui, eu tô vendo um monte de gente entrar, minha tia, minha irmã, né? A Carol tá sempre com a gente, eu brinquei que a gente tem que fazer uma live nós três um dia, né? Ai, querida, eu vou amar, a Carol é muito querida, eu tenho um carinho muito especial por ela. Pois mas, ó, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Boa noite. Vamos começar essa noite maravilhosa aí, com esse tema tão importante, né? Que é educar e criar, que muitas vezes a gente fica confuso, né? A gente acredita que a gente está educando, na verdade a gente está criando, né? Então vamos trazer esse tema, aprofundar um pouquinho para que as mamães possam saber a diferença, que a gente possa cada vez mais ser mães melhores, mais conscientes, para que os nossos filhos sejam saudáveis emocionalmente, né? E mais seguras. Então quero que você se apresente, essa mulher maravilhosa, conta para nós quem é a Denise Martins, mãe, mulher, essa profissional incrível, para que as mamães possam te conhecer melhor. Conta para nós, hein? Vai. Ai, obrigada, Diana. Obrigada pelo carinho, pelo convite. A gente se conheceu pelo Instagram, né? É importante a gente contar isso para quem está aqui com a gente. Eu brinquei que se fosse uma live só nós duas também tá tudo ótimo, porque a gente queria muito, né? Nós nos conhecemos pela internet.
E de lá para cá a gente veio conversando de fazer essa live, tantas coisas para trocar, você com a sua jornada, eu com a minha. Então, te agradecer imensamente por não ter desistido da minha agenda maluca também e da gente estar aqui conversando, te parabenizar, né, por esse mês de maio, mês das mães, com essas lives que inspiram, né? Uma das coisas que a maternidade me trouxe foi essas relações que a gente estabelece entre mães, que é incrível, é riquíssimo o quanto a gente aprende uma com a outra, o quanto a gente acerta, o quanto a gente erra. Então, eu que estou aqui super feliz, obrigada pelo carinho de quem está vendo, obrigada, Tawane, pelo carinho aí também, eu realmente me sinto muito feliz, muito grata por estar aqui com vocês. Bom, a Denise, já fiz algumas lives, né, contando um pouquinho da minha trajetória pessoal, profissional, mas a Denise é um misto, né, de uma trajetória aí com muitos altos, muito baixos, mas que lutou, vem lutando até hoje para se transformar sempre, para evoluir sempre, para amadurecer sempre, para ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa pessoa antes de tudo. Então, é isso, estou aqui com vocês, né? Tenho 2 filhos, sou professora, sou pedagoga, né? Estou ampliando aí o meu currículo para outras frentes que você sabe muito bem, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho. E é isso, uma apresentação rápida, porque quem está aqui já me conhece. Ai, você é uma querida, assim, eu acho muito que é importante a gente falar um pouco da nossa trajetória, né? Que muitas vezes a gente está nessa loucura da correria, do dia a dia, nós sabemos o off traz, a gente sabe o quanto que a gente precisa se dedicar para que todos os conteúdos venham acrescentar na vida de outras mães, né? Então, conhecer quem está por trás, né, desse off, né? Eu acho que é interessante, sim, eu acho que traz até mais clareza para as pessoas, mais credibilidade, saber quem está ali por trás, saber como que é aquela rotina, né, para que construa conteúdos realmente de valor e que a gente possa ter essa troca tão rica que a gente está tendo agora, né? A gente sabe que o Eu off acho, não é bem como a gente apresenta sempre, né? é Pode dizer. verdade. Eu acho que pensando no tema da nossa live hoje, eu sempre me apresentei como profissional, mas como mãe talvez é a primeira live que eu venha me apresentar. Então, acho que cabe aqui uma apresentação de mãe para mãe mesmo, né? Como eu disse, eu tenho 2 filhos, a maternidade sempre foi um sonho, Diana, sempre foi um sonho assim, desde que eu me conheço por gente. Mas a maternidade era uma coisa, principalmente quando eu era adolescente, jovem, muito, muito, muito distante. Distante quando eu falo é que eu não imaginava mesmo, sabe? Eu não tinha aquela coisa de, ai, quando eu crescer eu quero ser mãe, porque às vezes a gente tem isso, né? Ai, quantos filhos eu vou ter? Eu não tinha isso. Eu sempre soube que eu tinha um instinto maternal muito grande, mas era muito desconhecido para mim isso. E o sonho da maternidade ele veio crescendo, né? Com o tempo, com as experiências, com os exemplos. Na minha família eu tenho muitos exemplos, né? Que da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, né? Na minha família tem muita mulher, tá aqui a minha família também um pouco para confirmar isso. Grandes exemplos femininos, né? E que me deram lindos exemplos da maternidade. E realmente ser mãe, me tornar mãe, optar pela maternidade, porque eu acho sim que a maternidade também é uma escolha. Claro que acidentes acontecem, mas é uma escolha também. Escolher pela maternidade, escolher realmente vivenciar a maternidade foi um passo muito importante na minha vida. Um passo que me transformou, que me curou feridas, que me abriu portas, que fez nascer uma nova Denise. E essa nova Denise, ela veio para trazer tudo de melhor que eu tenho. Né? É engraçado, eu tenho muito esse divisor de águas da maternidade na minha vida. Antes da maternidade e depois. Quem era a Denise antes? Quem é a Denise depois da maternidade? Por isso que eu acho tão rico, por isso que eu gosto muito de trocar. E você sabe, você tem uma filha, você sabe quanto um filho é capaz de mudar qualquer trajetória da nossa vida. Eles crescem, mas a transformação materna que a gente tem, a gente carrega para o resto da vida. Ai, é tão gostoso, assim, enche meu coração até a gente falar. E é engraçado você trazer essa percepção de quando a gente se apresenta, né? A gente tende a falar o ter, né? Eu sou, eu fiz tal coisa. E aí, quando a gente traz para esse olhar, né, com tanta ternura, assim,
tanta vulnerabilidade no sentido de força enquanto mãe. Eu não preciso ser nada, eu preciso somente ser mãe, né? A nossa força e tudo que a gente se transforma vem realmente muito do pós, né? Na maternidade, faz a gente despertar realmente para o nosso eu. Eu tenho falado muito isso nas lives e ouvir você falando, narrando, né? Sobre ser mãe, como foi toda essa trajetória, tua escolha e o quanto você se transformou. E é exatamente, né? A gente é uma pessoa antes da maternidade, depois da maternidade. E é muito importante a gente ter essa clareza, né, do quanto a gente se transforma e o quanto a gente precisa realmente se transformar, porque nós temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos, né? E assim, tendo uma base fortalecida, nossos filhos vão ser filhos educados de uma forma mais fortalecida também. Então, acredito que essa transformação, que por mais desafiadora que seja, né, a gente sabe que o nosso maternar realmente é bem desafiador, o nosso dia a dia, né, a cada dia é um novo olhar, é uma nova situação, é um novo que você não sabe como lidar. Então, a gente trazer isso, né, com essa leveza, né, que nós antes de qualquer coisa, né, existe uma mulher e uma mãe, né, que a maternidade faz despertar para o restante, né, por querer ser melhor, de buscar realmente capacitação, conhecimento, que é o que você tem, brilhantemente exerce aí, eu tenho te acompanhado, eu gosto muito dos seus conteúdos, eu acho que se cada mãe pudesse ler um post seu por dia, ela já ganharia e evoluiria 100 anos, já faria um mestrado só com seus. Ai, que bom! Eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente se junta enquanto mães, a troca, ela é muito mais rica mesmo, né? A gente se transforma pela história do outro, pelo conhecimento do outro, e aí a gente vai se juntando. E um pouquinho que você sabe, um pouquinho que eu sei, e a gente vai evoluindo, vai crescendo. Aquilo que parecia ser assombrar a gente, ou parece que é algo que você não consegue fazer, a outra mãe, uma palavra que ela fala já te abre mais uma tranquilidade de que você é capaz, que é possível, que é um dia após o outro e que vai dar tudo certo, né? Trazendo até tudo isso que a gente está falando, assim, no seu olhar, assim, como profissional mesmo agora, como mãe, qual que é realmente, assim, a diferença de educar para o criar? A gente costuma falar que é tudo igual, mas não é, né? Traz para nós aí. Não é. Na verdade, só complementando a sua fala, Diana, porque assim, até por conta da minha página ser de educação, as pessoas demoraram um pouco para entender que eu falo de educação, de maternidade, de autoconhecimento. A maternidade, ela foi avassaladora na minha vida, assim, eu me lembro quando a minha primeira filha chegou em casa, aquele mundo totalmente desconhecido, aquela insegurança, né? E, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? O que vai ser a partir de agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E quando eu criei a minha página no Instagram, eu sou professora, né? Sou educadora, mas sou mãe também. Então, assim, eu quero muito valorizar que por trás dessa professora existe uma mãe, por trás dessa mãe existe uma pessoa, e por trás dessa pessoa existe um ser humano totalmente em construção, totalmente em transformação, que vai errar, que vai acertar. Então, você compilar essas três pessoas, a minha irmã, gente, quando minha irmã comenta, eu até me perco aqui. Obrigada, Ana, te amo. É tão grandioso, né? Não é porque eu era uma professora que eu ia saber dar conta de ser mãe. Não é porque eu sou mãe que eu vou dar conta de ser uma pessoa 100% também, né? São coisas diferentes, então eu preciso trabalhar cada coisa dentro do seu contexto. Eu preciso investir em mim em todas as áreas, na minha área profissional, na minha área pessoal, na minha área materna. E uma coisa depende da outra, uma coisa transita pela outra. Quando eu consigo equilibrar essas três áreas, quando eu consigo realmente ser quem eu sou nessas três dimensões, a transformação que vem é avassaladora. Então, se permitir se transformar a partir da maternidade em todas as áreas da nossa vida, é uma escolha. É um passo que muitas vezes é sofrido, porque a gente sabe que a maternidade tem sim seus altos e baixos, mas quando você consegue fazer isso, o amadurecimento, a transformação que você tem é muito grande. Eu até coloquei aqui, marquei que o post que te chamou a atenção, não foi? Diz:
Criar é diferente de educar, sim. Educar dá trabalho. Seja você a autoridade na relação com seu filho. Não foi isso que te chamou a atenção? E aí, por que que eu fiz esse post? Né? Depois de um dia de muito trabalho, enfim, eu vim pensando aqui, porque hoje a gente vive, Diana, num mundo onde as pessoas criam filhos. Legal, eu ofereço casa, eu ofereço comida, eu ofereço a melhor escola, ou eu não ofereço escola, eu ofereço outra coisa. Eu ofereço roupa, eu ofereço babá, eu ofereço funcionário, eu ofereço aula, eu ofereço aquilo, mas eu não educo. Eu não estabeleço relação, eu não invisto na educação por completo, porque a educação, o ato de criar, é um processo contínuo de desenvolvimento de todas as dimensões, física, emocional, cognitiva, e partimos do princípio do quanto a inteligência múltipla é assim, crucial no desenvolvimento dessa criança, desse ser. Até hoje, antes de falar com você, eu estava relembrando de um documentário que tem na Netflix, não sei se você já viu, chama O Começo da Vida. É lindíssimo. E assim, ele fala muito da importância, tanto do pai, e falo do pai porque eu tenho pais aqui, né, presentes, tanto do pai quanto a mãe, de criar um vínculo afetivo com essa criança. A partir desse vínculo que você estabelece com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, você cria, mas quando você educa, a criação se torna recursos. Você dá recursos para essa criança se tornar alguém. Então, você dá escola, você dá plano de saúde, você dá uma boa moradia. Mas quando você educa, quando você cria, estabelece essa relação, você desenvolve as inteligências emocionais, você desenvolve todas as dimensões para que essa criança dê conta de sobreviver nesse mundo tão difícil que está hoje. Hoje eu vejo que as pessoas se preocupam muito mais em dar essa estrutura do que educar. Quando o educar vem à frente, porque quando a gente educa, a gente fala das relações. Ninguém sobrevive sem uma relação bem estipulada. Quantos jovens, quantos adolescentes nós temos hoje, Diana, que tiveram uma estrutura, mas não conseguiram tornar-se, não conseguiram ser, não conseguiram se transformar, porque não tiveram a educação principalmente afetiva e emocional. Por isso que esse post, quando eu fiz, eu coloquei a importância da família. A educação, ela é papel da escola junto à família e não separado da família, né? A educação, ela precisa da família ali atuando diariamente, constantemente na vida, no desenvolvimento dessa criança. E quando você traz isso para sua casa, para suas relações, você vai conseguir formar um ser humano capaz de lidar com todas as situações da vida, com todos os altos e baixos, que é a base mesmo. Falei bastante agora, né, gente? Desculpa, me empolguei. Não, você tem que falar mesmo, a live é sua. Esse momento é realmente para a gente realmente compartilhar e tudo que você puder trazer para nós é muito importante pela tua jornada, pelo teu trabalho, pela tua maternidade, que você tem muito a contribuir. O tempo é seu. Tá? Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem, nós pais, né? Vamos trazer para a questão de pai e mãe. A gente confunde a educar com a educação realmente escolar, né? E é muito além disso, né? A educação escolar, a preocupação que muitas vezes é uma preocupação maior da criança, principalmente nesse momento de pandemia, eu percebo, né? Que muitos pais estão muito presos a que a criança vai aprender, não vai aprender. Você vai saber a matemática, você não vai. E aí se prendem muito no olhar do educar apenas de conhecimento. E a educação, ela é muito, mas muito além disso. Quando a gente traz o educar para, de fato, mesmo como você trouxe, de ser, do sentir, de entender as emoções daquela criança nesse momento de pandemia, será que ela precisa mais de um preparo de amor, de acolhimento em casa? Ou será que ela precisa mesmo assistir aula online todos os dias se ela não conseguir? Porque tem que aprender a ler, tem que saber matemática.
E aí a gente fica tão cego nesse cenário que educar está mais voltado para conhecimento do que propriamente o sentir, o acolher, o dar amor, dar segurança. Por isso que é tão desafiador, né? Quando a gente pensa, nossa, educar, como que é educar? A gente vê um ser tão pequeno que desafia tanto a gente e coloca a gente em situações que você fala, nossa, eu não vou dar conta, eu não sei lidar com isso. E é justamente nessa hora que vem e cabe a nós a função mesmo, a responsabilidade do educar. É nessa hora que a gente tem que ter a sensibilidade mesmo de amparar aquela criança que está começando a se descobrir e que está perdida. E que para ela viver aquelas emoções, viver todo esse movimento, é novo também. Então, existe essa novidade para o filho, para a mãe e para o pai. Então, nessa Sim. hora entra realmente a nossa missão de educar. E educar de uma forma geral mesmo. E aí entra, né? Para a criança conseguir, né? Você no seu olhar profissional vai dizer isso melhor. Mas para a criança conseguir desenvolver mesmo na questão do conhecimento, do aprender, né? Que é uma preocupação que nós pais temos, ela precisa antes ter a base, né? E essa base não é a escola que vai ensinar, né? Somos nós. Então, antes da Sim. gente conseguir educar os nossos filhos, a gente precisa se educar, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vem de um histórico familiar que a gente não teve essa base, né? Que a gente não teve essa estrutura emocional e que a gente não está preparado. Então, para a gente entender que educar os nossos filhos, primeiro a gente precisa se educar, essa busca do autoconhecimento, que é o que você traz, e você fala muito na sua página, Muito. né? Maternidade, Muito. autoconhecimento, depois a questão do conhecimento, né? Eu acho que é processo, a gente entender que são etapas, né? E Sim. isso faz com que essa parte realmente de educar fique mais claro para nós o nosso papel, né? Até aproveitando, assim, queria trazer esse gancho dessa reflexão que a gente trouxe agora. Enquanto pais, assim, qual é o nosso papel, assim, a nossa posição de educar os filhos nessa hora, assim, que a gente, com esse olhar mesmo do educar, não só de conhecimento, mas o educar mesmo de aprender a lidar e ensinar os nossos filhos a ser, né, a entender as suas emoções, as suas descobertas. Qual é o nosso papel enquanto pais, assim, na sua visão? O que você acha? Antes de mais nada, vamos agradecer aí as pessoas que estão entrando, muita gente querida, então obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Diana, eu separei mais um post também, né, porque eu acho que as nossas conversas nos bastidores falaram muito dos meus posts, né, e tem um post que é uma frase do Samitiba que eu postei, que diz: a educação não pode ser delegada somente à escola, aluno é transitório, filho é para sempre. Então, a partir daí eu vou responder a sua pergunta. O nosso papel como pais está muito mais além, está muito mais além do que criar mesmo, né? Do que oferecer essa estrutura. Mas a gente não consegue educar sem se conhecer, sem se autoconhecer. Por isso que eu trago e admiro e amo de paixão os estudos do autoconhecimento. Quem eu sou como mãe? Quem eu sou como pai? Qual é o meu perfil? Né? Onde eu erro, onde eu acerto? Quais são as minhas feridas que eu preciso curar para estabelecer uma relação com os meus filhos? Se eu não cuido da minha pessoa, se eu não cuido das minhas feridas, se eu não olho com carinho para mim, se eu não olho para o meu passado, se eu não me identifico enquanto pessoa, que mãe, que pai eu vou ser para essa criança? Então, antes de mais nada, é fundamental que a gente busque se autoconhecer para saber quem é você enquanto mãe, quem é você enquanto autoridade. Ser pai ou ser mãe não é ser autoritário, é ser autoridade, para que essa criança reconheça em você características positivas e características de exemplos que essa criança vai seguir para o resto da vida. Indo para o lado educativo, alinhado aí ao criar, nós temos que assumir o controle das coisas. Você criar, dar o recurso e esperar que a criança se vire sozinha, isso é muito cruel com a criança. A criança precisa dessa referência, precisa desse adulto lado a lado, precisa do afeto. Diana, eu sou uma educadora que eu acredito, e uma mãe principalmente, que acredito muito no papel da afetividade dentro das relações.
Qual é o afeto que eu dou para essa criança? Qual é o olhar, o ouvido? Qual é o sentido que eu ofereço para essa criança? Qual é o tempo que eu ofereço para essa criança? Qual é o toque que eu ofereço para essa criança? Uma coisa depende da outra, mas eu posso te garantir, até através de estudos principalmente, o quanto o lado emocional, o quanto é importante você desenvolver a dimensão emocional dessa criança, é quase que 70% do caminho andado. Quando você oferece um relacionamento, um diálogo, um afeto, uma relação baseada em toda a troca, né, em toda a escuta assertiva, escuta afetiva, que a gente fala muito no mundo da educação também, você traz isso para a maternidade, isso faz uma diferença absurda. Os pais precisam assumir as rédeas, os pais não podem terceirizar tudo, os pais têm que ser presentes. É cansativo? É muito cansativo. A gente cansa, a gente fica com sono, a gente fica resistente, a gente fica mal-humorado, mas é preciso assumir o papel da educação por completo e não só terceirizar. Quando a gente terceiriza, a gente não colhe o efeito disso agora, a gente colhe lá na frente. Eu sempre falo isso para as famílias. Muitas vezes, o efeito, a consequência de alguma coisa, de algum ato, de alguma fala, de alguma ausência, a gente não sente agora, a gente sente lá na frente. Então, que a gente possa, enquanto pais, assumir o controle desde que essa criança nasceu, né? Porque ela está aqui, ela não pediu para nascer, e ela está aqui com uma série de dimensões a ser desenvolvidas que depende de um conjunto do todo, da escola, da família. Eu não estou dizendo que não é para você ter babá, não é para você terceirizar. Não, a ajuda, ela é sempre bem-vinda, mas é preciso encontrar o equilíbrio. Papel dos pais, equilíbrio, autoconhecimento e autoridade. É interessante, assim, porque quando a gente traz esse termo criar, né? O criar a gente consegue até terceirizar, que aí entra a questão da ajuda, né? A babá, ou a mãe, o avó, alguém que possa ali dar esse suporte. A gente sabe que é preciso, sim, É ter preciso, ajuda. e é super bem-vindo, inclusive. Aí, nesse olhar, a gente entende que o criar, ele sim pode ser terceirizado, mas o educar, ele não pode ser terceirizado. O educar é realmente, como base, tem que ser pai e mãe. É como você falou. Olhando até para nós, né? Quando a gente olha para nós enquanto adultos, e a gente faz uma breve assim, reflexão, nem tão profunda. Quais os meus comportamentos que ainda hoje me trazem insegurança, me trazem medo, não deixam eu ser uma pessoa decidida, me sinto às vezes perdida, me sinto rejeitada. E aí você, quando olha todos esses sentimentos, tudo isso que você faz, vai se descobrindo, vai se autoconhecendo, você percebe a importância que os nossos pais, a nossa família tem na nossa vida. A nossa aí, infância, né? Qual foi qual foi a criança que eu fui? Por que eu me tornei tal adulto? Então, por isso que eu te falei das feridas, Diana. É muito importante um autoconhecimento, seja propositivo ou negativo, a gente afunda, né? Quando a gente conhece realmente quem nós somos, quando a gente trabalha com as nossas feridas, com as nossas perdas, com as nossas qualidades também, com os nossos defeitos, a gente não transfere isso para os nossos filhos. A gente tem que tomar muito cuidado ao transferir algumas coisas para os nossos filhos. E nem sempre a maneira com a qual nós aprendemos é a maneira que os nossos filhos vão aprender, né? É importante a gente também ter uma noção temporal das coisas. O que eu aprendi anos atrás, talvez não funcione mais para agora. Então, esse discernimento por parte dos pais é fundamental. Exatamente, eu acho que é exatamente isso. Trazer que cada tempo é o seu tempo mesmo, e cada momento ali, né, tanto nossos pais e tanto quanto nós com os nossos filhos, hoje tem muito mais informação, hoje tem muito mais rede de apoio, hoje tudo é tão mais aberto, né? Os diálogos com os filhos são muito mais abertos que antes não tinham. Eu acho que vale também pensar nessa educação positiva mesmo, de, através assim, do nosso autoconhecer, a gente aprender a lidar com os nossos filhos também nesse sentido. E, assim, trazendo esse olhar, né, das nossas responsabilidades como pais,
Porque muitas vezes, como você falou, na nossa correria do dia a dia, na nossa agitação, a gente esquece de ser presença, né? De estar presente. E muitas vezes a gente está em casa, mas Mas não está presente. a gente terceiriza no celular, deixa a criança no celular o dia inteiro, terceiriza na televisão, deixa o dia inteiro. Eu estou em casa, não tem ninguém cuidando do meu filho. Eu que estou cuidando, mas você não está de fato ali com o seu filho. E aí você não consegue perceber o porquê de um choro constante, noites sem conseguir dormir, uma criança agitada, uma criança que não consegue se relacionar. E aí você não faz a pergunta, mas eu estou em casa e meu filho não está desenvolvendo. E aí quando você começa a perceber os detalhes, né? Você está em casa, mas de fato você está em casa? Você está de fato olhando para o seu filho com carinho, com cuidado? Está percebendo as necessidades dele? Porque muitas vezes a criança, ela se expressa de uma forma que é o termômetro, né? Se ela está bem ou se ela está mal. E cabe a nós realmente desacelerar um pouco e perceber mais os nossos filhos. Dá trabalho educar? Eu acho que de tudo que eu faço nessa minha vida, é o que eu acho mais trabalhoso, é educar. E olha que você faz coisa, hein? Olha, e assim, e a gente, né, como mãe, a gente faz muita coisa, né? Mas assim, quando eu olho todas as coisas, quando eu olho a minha rotina, hoje mesmo eu estava aqui pensando, né, olhando minha agenda, milhões de coisas teve que fazer hoje, amanhã, e aí quando eu olho assim, metade dessas coisas é para levar a Maria para alguma coisa, né? Porque eu quero estar presente realmente. E aí eu olho assim, nossa, de tudo que eu faço, o mais desafiador é educar. Porque, como a gente falou, a criança, nosso filho, não vem com manual de instrução. Ele vem realmente de uma forma para você buscar. E a cada fase, a cada situação que acontece com o teu filho, a gente não pode simplesmente só porque eu não sei, não pesquisar, não conversar com outra mãe, para que de fato eu possa me preparar para ajudar o meu filho. Porque imagina, né? O nosso filho não sabe lidar com aquela situação. Eu também não sei. Você vai deixar para lá? Então, cabe aí o preparo, né? Para educar os nossos filhos, a gente precisa se preparar. E, né, mesmo que não venha com uma nossa instrução, cabe a nós fazermos a escolha de buscar cada vez mais para dar apoio mesmo, né? Para trazer segurança para os nossos filhos e trazer acalento para o nosso coração. Porque eu falo assim, tem vezes com a Maria Luísa, ela tem alguns comportamentos que aí eu me pergunto, nossa, eu faço tudo tão regradinho de buscar, de conhecer, conversar com outras mães, olhar meu autoconhecimento mesmo, buscar, de investigar, e mesmo assim tem dias que são desafiadores. Então, assim, que cabe a nós mesmo ter esse olhar de presença e de cuidado mesmo, de entender os nossos filhos, para que a gente realmente consiga passar por esse processo, que é para a vida inteira, né? O educar, ele não é só agora. É claro que a infância é a base, né, de tudo, né? Que vai formar adultos seguros e com autoestima elevada, pessoas mais felizes. A infância é realmente a base, criar essa independência, essa autonomia na criança, essa realmente tranquilidade aí, questão emocional, principalmente que você trouxe, né? Pode Sim. falar. Não, eu ia só complementar, porque peraí que fugiu aqui um pouquinho. Peraí, gente, acontece. Peraí. Não, eu ia dizer que, assim, muitas pessoas confundem o educar com o criar. Acham que é tudo a mesma coisa. E não é. Lembrei o que eu ia falar. O maior desafio atualmente, principalmente, né? Eu sou de São Paulo, né, Diana? Você é da onde? Fala para as pessoas. Eu estou morando no Espírito Santo, mas já morei no Rio, já morei em Minas. Então, eu brinco que isso interfere muito, né? Porque para nós que somos de São Paulo, o maior desafio é você, de fato, lidar com a vida que a gente leva aqui hoje. Né, que realmente é muito corrido, se trabalha muito mesmo, não que aí não trabalhe, pelo contrário, eu sei que você trabalha muito, mas assim, o ritmo de vida que a gente tem aqui em São Paulo traz um desafio muito grande, que é como ser presente com a demanda de coisas que eu tenho a fazer. E isso, Diana, não tem jeito, é organização, é rotina, você tem que buscar se organizar, tem que buscar criar uma rotina. Quando você deixa tudo desorganizado, a criação é desorganizada, a educação é desorganizada. Quando você se organiza e organiza o seu contexto, automaticamente reflete na criança, no jovem, no adolescente, enfim.
Então, a importância da rotina, de você estabelecer essa rotina, de você criar esse tempo, porque como você falou, é muito cansativo, sim. A gente cansa, tem dia que a gente não tá afim, tem dia que a gente tá cansado, mas isso é um investimento para o resto da vida. É investimento, né? E as crianças não estão aqui pedindo favor, as crianças não pedem favor. Às vezes as crianças, elas se envolvem com o mais simples, né? Quantas famílias querem comprar do mais caro, do melhor? E eu me lembro muito que na primeira infância, às vezes as mães investem em vários brinquedos caríssimos, mas aí você dá uma garrafa com água dentro, a criança, nossa, é o brinquedo que a criança mais ama nessa vida. Então, muitas vezes não é o ter, não é o dar, e sim a relação que você estabelece. A relação que você estabelece é crucial para o desenvolvimento dessa criança. Invistam nas relações, invistam no olho, invistam no diálogo, né? Tem criança que eu converso, não consegue olhar no olho, não sabe, não ensinaram essa criança. Você fala, olha para mim, olha no meu olho. A criança olha com aquele olhar tímido porque ela não aprendeu. Então, invistam nessas relações. A partir de uma relação bem criada, de um diálogo, de um olho no olho, você está fortalecendo essa criança para os desafios que ela vai ter na vida. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu gosto muito de falar questão realmente do ser, do sentido, presença. Nós até falamos lives passadas, vai ter até uma live com a psicóloga Mayara sexta, quantidade de tempo, qualidade de tempo. A gente se apega tanto, né? Eu não tenho tempo. É claro que nós mães, né, que temos, trabalhamos, tem a rotina de casa, veio a pandemia que mudou toda a sua rotina. Totalmente. Mas eu penso que realmente o planejamento e a organização são a base de tudo. Inclusive agora, a gente está conversando, antes da live eu já deixei tudo organizado com a Maria. Maria, a mamãe vai estar na live, você faz isso. Ela tem horário para dormir, tem horário para comer, tem horário para tudo, porque isso dá um norte para nós, para os nossos filhos, Sim. traz segurança. Ela não fica ansiosa que eu estou aqui, não terminei a live, ou ela vai ficar com fome. Então, ela tem 7 anos, né? Já é mais independente. Mas esse laço que a gente criou de rotina, de fazer de diálogo, ó, filha, a mamãe está, nesse momento, eu estou trabalhando, mas a mamãe está aqui, você vai lá, se organiza. Então, esse diálogo, essa conversa, traz segurança para o nosso filho também, né? Então, assim, quando a gente pensa quantidade ou qualidade, né? Às vezes, não é a quantidade de tempo que você passa com o filho, né? Como você trouxe uma realidade. Eu morei numa realidade que eu morei no interior de Minas. Então, assim, era assim, a vida que pedia a Deus, era um lugar tranquilo, no meio do mato, a gente vizinha era boi. Então, era uma rotina totalmente diferente, o contato com a natureza, é um ritmo mais tranquilo, é outra rotina. A quantidade e a qualidade de tempo conseguia unir de uma forma muito mais harmônica, tanto quantidade, tanto qualidade. Era fácil fazer isso. No ritmo agora, né, como você trouxe, o ritmo da maioria das mães é um ritmo mais frenético. Muitas mães não têm ajuda externa. São elas e tem que dar conta nesse sentido. Dar conta, seguindo um planejamento, uma organização necessária, pelo menos no básico ali, para você ter um dia mais produtivo, ter uma tranquilidade para você, para os seus filhos. E aí a gente pensar que nesse tempo de qualidade, ele pode ser 10, 15 minutos, mas com a presença, com o ser, com o ensinar, com o sentir. De esquecer o celular, muitas das vezes eu percebo, isso era algo que eu fazia também, eu desenvolvi isso. A gente está com o nosso filho ali, mas está no celular, a criança está em cima de você, quer atenção e você está no celular e achando que está com o filho. Então, vale também a gente trazer esse olhar também, que parar de dizer que não tem tempo, né? Tempo é de acordo com a nossa prioridade. Eu penso que nesse momento, os nossos filhos, eles são prioridades, né? Porque, como você falou, eles não escolheram para estar aqui. E a partir do momento que eu escolho ser mãe, eu escolho eu ser a minha prioridade para estar bem, para cuidar dele. Mas ele Sim. é minha prioridade para que esse ciclo, ele gire. Eu e ele, eu e meus filhos, eu e minha filha. Eu acho que tudo que é excesso faz mal. Eu, como educadora, posso te dizer, a maternidade em excesso também faz mal. Então, o maior desafio, Diana, é encontrar o equilíbrio, sim, dentro de cada contexto,
de cada casa, respeitando as características de cada um, né? Eu já vi mãe que é tanto excesso que a criança se sufoca também. Gera uma ansiedade gera ansiedade pela falta, mas também se gera ansiedade pelo excesso. Então é importante, por isso que a gente fala que a gente cria os filhos para o mundo. Mas criar os filhos para o mundo não é o extremo, ou você solta, ou você agarra e não libera para nada. É encontrar o equilíbrio. É um grande desafio isso. E eu posso te dizer que é diário, né? Um dia de cada vez. Se você tiver que refazer, refaça toda a sua organização. Se você tiver que conversar, conversa 50 vezes até dar certo. Porque esse é um grande desafio. É você encontrar o equilíbrio para não se sufocar e para não sufocar essa criança. Você agora no final falou da importância da gente cuidar da gente. Eu, na minha experiência materna, eu entendi, né? E aqui eu falo como mãe mesmo, como Denise, como pessoa, que a gente precisa entender que a vida é feita de ciclos. Tem época que dá e tem época que não dá. Não se torture por isso. Respeite os ciclos que a vida te oferece, né? Eu vou até dar um exemplo aqui, que agora eu voltei, né? Toda animada para minha atividade física aí para mim. Você viu, né? Ui, tô chique. E eu não conseguia antes. E eu não ficava me torturando. Eu entendi que naquele momento não era possível. Hoje é possível e me faz muito feliz, né? Me faz muito feliz, me alegra, me transforma. Meus filhos entenderam que eu estou cuidando de mim também, né? Não são só eles que vão para o esporte, a mamãe também vai. Não é só eles que têm o tempo de descanso, a mamãe também tem. Então esse diálogo de encontrar o equilíbrio, de mostrar que todo mundo pode, que cada um tem o seu tempo, também é muito importante. E aí é ótimo você trazer esse gancho, né? Eu concordo com você que realmente a gente tem que respeitar as fases, os momentos. Tem hora que vai dar, tem hora que não vai dar. Mas é claro que cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Porque nós somos 100% responsáveis da forma como estamos, né? O que a gente escolhe ser e como eu escolho fazer, né? É claro, de acordo com o seu tempo, com o seu momento, entendendo que cada um tem o seu ritmo, né? Mas uma coisa super interessante que você trouxe é realmente o educar. A gente consegue educar pelo exemplo. Como você falou, os seus filhos conseguem ver uma Denise, uma mãe que também se cuida. Então, olha o exemplo que eles têm, né? A minha mãe se cuida. E você dá esse exemplo para o seu filho. Muitas das vezes não é só o falar. Às vezes você fala para o teu filho, ó, não pode comer doce depois do almoço. Você come doce, a criança não pode. Você vai contra o que você está dizendo. Então, às vezes, a gente precisa ter muito cuidado também com os nossos comportamentos. Qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos sem ter que falar? Esses comportamentos são positivos? Acrescentam ou não acrescentam na vida dos meus filhos? Porque eles tendem a repetir esses padrões. Eles tendem a repetir esses exemplos. E depois, para você tirar isso, explicar qual é a autoridade que você vai ter para dizer que não pode fazer se você faz, né? Aí vem o processo mais desafiador ainda, você explicar algo que você fez e que você fala para não fazer. E aí vem a credibilidade, vem a segurança do que você passa para o seu filho, né? Eu acho que é muito importante isso também, né? E é que você falou, eu penso muito que sim, nós mães temos que cuidar de nós. Porque se a gente tem o nosso filho como prioridade, se eu não estou bem, quem vai cuidar da forma como eu cuido? E você trouxe, né, a questão do excesso do maternar. Nem mais, nem menos. É o equilíbrio. Ok, eu acho que isso é super, super importante. Eu acredito muito nisso. Mas aí vem, né? Tudo vem de novo da gente se conhecer. Porque muitas das vezes esse excesso do maternidade, excesso de proteção nos nossos filhos, é uma dependência emocional. Traz outras questões, né? E aí você cria uma dependência emocional com o seu filho. Muitas das vezes não é pro filho, é para você. É uma carência sua, é uma dependência tão forte que você tem com o seu filho que precisa suprir em você. E aí você sufoca o seu filho, você não dá abertura
para que ele realmente possa desenvolver e criar autonomia, né? Eu acho que é algo que tem que trabalhar Por isso nosso, né? que, por isso que, por isso que eu fiz um post, tá falhando, viu, Diana, a sua conexão. Deixa eu ver se agora voltou. Tá me ouvindo? É, a sua eu vejo cortando também, mas Ixi, aqui tá vamos que bem. vamos tentar, agora melhorou. Tem um post que eu fiz que eu digo, todo excesso gera uma falta, né? Então, todo excesso, seja ele para o muito ou seja para o pouco, todo excesso esconde. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você trabalha as suas feridas, melhor você vai conseguir educar, maternar. Cuide de você para poder cuidar de uma criança. Eduque você. A gente fala tanto de educar o coração, educar o corpo, educar a mente. Eduque você, eduque a sua vida, a sua história, que aí você vai poder dar continuidade a tudo isso. Perfeito, isso, exatamente. E outra coisa, assim, super importante também a gente ter esse olhar de trás disso, né? O olhar do exemplo e a forma como a gente traz a diferença de autoridade de autoritarismo, né? Que muitas das vezes a gente acha que a gente tem que ser enérgico, tem que falar alto com a criança, tem que ser severo, tem que colocar de castigo. Não estou aqui para julgar, não são atitudes que eu faço com a minha filha. Minha forma de educar é educar de uma forma mais consciente, mais voltado para o afetivo do que para essas outras questões que muitas pessoas acreditam que traz resultados, né? Eu acredito que não. Ao longo do tempo, você traz traumas e traz realmente percepções de vida muito distorcidas do que é educado, do que é ser uma pessoa do bem. E eu acho que ninguém precisa ser punido ou machucado para entender o que precisa ser aprendido ali no dia a dia, né, na sua vida. Então, assim, eu acho que é preciso também ter esse cuidado no educar, né? Ser autoridade, ela vem muito do exemplo, vem muito da forma como você lida com as situações desafiadoras, né? O teu filho passa a criar confiança em você do seu comportamento, a forma como você lida com as coisas, a forma como você lida com ele, quando ele está num momento mais que te deixa mais fora de si mesmo, no sentido de você não saber como lidar com aquela situação. Então, mais uma vez, a autoridade ali do exemplo, que você passa segurança Sim. para o teu filho. E autoritarismo, eu acho que já foi um tempo, né? Lá atrás, quando não se tinha informação em relação a isso. Eu acho que cabe também ter esse olhar, né? Eu acho que não é pela força, né? Eu acho que o amor sempre vence. E a força, ela traz realmente consequências que ao longo da vida traz muitas inseguranças. Eu acho que vale também esse olhar nesse sentido do educar, né, Denise? Sim, sim. Eu costumo dizer que autoridade é referência. Ser referência para alguém, dar referência para alguém. Que referência eu sou para mim, né? Até uma mãe colocou aqui, podem comentar, viu, gente? Eu só consigo dar aquilo que tenho. Sim. Se a gente não cuida da gente, se a gente não cuida das nossas feridas, a gente não vai poder dar muito mais do que a gente tem, a não ser os resquícios das nossas feridas. Então é muito importante a gente cuidar da gente, né? Dos nossos sentimentos, da nossa história. E o ser autoridade é ser referência, né? Eu acho que hoje fica bem claro, todo mundo sabe, por conta da informação, a diferença mesmo de ser autoritário e ser autoridade. Muitas pessoas são autoritárias, mas não são autoridades. Você se torna autoridade para uma criança quando você se torna referência. E a referência vem pelo afeto, vem pelo olhar, vem pelo diálogo, né? vem pela firmeza que você passa das crenças que você tem da vida e dos aprendizados que você teve ao longo da vida. Né? Então é muito importante a gente saber diferenciar isso. Eu quero ser autoridade, eu quero ser referência ou eu quero ser autoritária? Né? Uma educação autoritária, lá na frente eu não vou ser autoridade. Uma educação com autoridade, lá na frente eu vou ser referência. Essa é a diferença. Eu quero só pegar um gancho, né? A gente está chegando no final da nossa live, parece, né, que voou, assim.
Daqui a pouquinho, assim, a gente está chegando no final, a gente fala, nossa, tem tanta coisa ainda para Já, falar. nossa senhora, vamos lá. Mas eu quero pegar esse último gancho, a gente ainda tem mais uma perguntinha, mas antes da gente chegar na nossa, finalmente, autoritarismo gera medo, e muito. Eu até quero pegar o gancho, é minha tia Ruth maravilhosa, super apoia sempre aqui, sobre eu só consigo dar o que eu tenho. Eu acredito sim que eu só consigo dar o que eu tenho, mas vale a gente pensar que a gente pode desenvolver muitas coisas para dar para os nossos filhos algo diferente do que eu tive. Com Porque muitas certeza. das vezes a gente teve uma infância que a gente não tinha mãe presente, que não tinha afeto, que não tinha carinho, que eram pais autoritários. Mas será mesmo que eu preciso repetir esses padrões com os meus filhos para que eles venham dizer a mesma coisa? Então, cabe a gente entender que sim, a gente só dá o que a gente tem. Mas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa evolução, a gente pode sim trabalhar e desenvolver questões que, como você falou, são as nossas sombras, nossas feridas, coisas mal resolvidas, que Só o às vezes autoconhecimento vai te permitir. exatamente, você precisa resolver, você precisa criar essa sua segurança através do autoconhecimento para que você se transforme e você não gere padrões, Exato. repita padrões com os seus filhos e para que você dê para ele além do que você teve, para que você transforme o que E você não teve. eu costumo dizer que você tem que dar também, se dar a oportunidade de vivenciar aquilo que você não teve. Eu não tive, quero experimentar, quero saber como é que é. Vamos lá, não sei, quero conhecer. O desconhecido também nos faz crescer. Ah, poxa, eu não tive afeto, vou dar afeto para saber como é que é, né? Ah, eu não tive, sei lá, eu não tive tal coisa, vou dar para ver como é que é. Se permita viver aquilo que você não teve, aquilo que você não viveu. Porque quando você se permite, você abre portas para o seu interior, para o seu emocional que você nem imaginava que existia, né? Se torne a mãe que você quer ser, não baseada na sua infância, nem baseada no que os outros falam, e sim baseado naquilo que você acredita, de acordo com a sua pessoa, com a sua personalidade, com as suas vivências. Eu gosto de dizer também, você falou bastante sobre isso no início, a gente tem falado muito de autoconhecimento. E, assim, a gente tem uma ferramenta maravilhosa dentro da nossa casa, do autoconhecimento. A maternidade. A maternidade é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Todos os dias, nossos filhos fazem a gente olhar para dentro de si, algo que a gente não está sabendo lidar, e a gente questiona, é o nosso filho ou sou eu? Então, a maternidade ela é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Ela nos ensina Sim, todos os dias a saber quem nós somos de verdade. E aquilo que você falou é se permitir o novo, se permitir ser algo que você não teve e que você pode construir, que você pode fazer diferente, para que o seu filho tenha e seja suprido com o que você teve. E aí é uma troca, né? Porque o teu filho, com o que você encheu lá do seu potinho que você não teve, você enche o potinho com a maternidade vai te transformando e você vai experimentando coisas novas, vai se potencializando enquanto mãe, enquanto mulher, e aí cria-se um vínculo mais harmonioso e você começa a dar o que você também não teve, porque você desenvolveu o exato. que você não teve. Porque o teu filho, ele é algo muito precioso. Então, não é justo com ele eu dar só o que eu tive. Porque eu não quero dar para minha filha, eu, Claro, Daiane, não quero dar para minha filha só o que eu tive. Eu quero dar mais. Eu quero dar presença que muitas vezes minha mãe não me deu. Eu quero ser presente, eu quero estar presente, eu quero educar, eu não quero terceirizar. Então, acho que isso traz também a gente olhar a maternidade como uma ferramenta de autoconhecimento e fazer a gente despertar cada dia para que a gente possa se conhecer mais e dar além do que eu sim. recebi através do autoconhecimento. Mas, assim, é um processo, cada um tem o seu tempo. E às vezes pode levar uma vida inteira, às vezes só vai fazer isso no segundo filho, e tá tudo bem, é se respeitar nesse sentido. Não existe uma cobrança que tem que fazer. E sim entender que existe uma possibilidade desse despertar e eu conseguir dar mais do que eu tive para o meu filho, para quebrar esses padrões e para que ele possa receber o melhor, né, enquanto mãe, e ele saber que ele é muito amado, que ele vai ser cuidado com muito carinho, que ele tenha segurança disso. Eu acho que isso também é como você falou, são ciclos, né?
Sim. E esses ciclos, eles podem ser quebrados e modificados para ser diferente. Olha, a gente está Sim. chegando no final da nossa live, parece Já, assim, ai, né, meu Deus, falei para você que ia ser pouco. Eu quero, assim, a gente vai ter que falar mais, assim, numa próxima oportunidade, porque é um tema realmente muito amplo, né? Eu acho Nossa, que 2, muito. 3 horas seria pouco, de qualquer forma, mas, assim, eu quero encerrar, assim, essa live maravilhosa, te fazendo uma última pergunta. Qual é o seu maior desafio hoje, enquanto mãe, na questão mesmo de educar, de estar aí no seu dia a dia? Qual é o seu maior desafio, assim, enquanto mãe? Eu acho que é sempre encontrar, na verdade, a maternidade ela sempre traz grandes desafios, né? Mas eu vou elencar aqui alguns. Acho que o primeiro é realmente equilibrar tudo isso, essa presença, o trabalho, a vida, a casa, o sorriso no rosto, que a gente precisa sorrir para os nossos filhos. A gente precisa mostrar o quanto a vida é bela, independente das dificuldades, né? Então, é um desafio diário. O segundo desafio é suportar tudo o que está acontecendo no mundo. Como explicar para os filhos a violência, o bullying, o medo, né, a desigualdade social. Então, para mim, são questões que, enquanto mãe, todos os dias, né, quando eu saio no carro com a minha filha, que ela vê algumas situações, né, quando a gente está conversando sobre alguma notícia que aconteceu, é um grande desafio. Como educar num país que nós, né, dentro de um país que nós vivemos hoje, está aqui, está posto. Todas as dificuldades que nós temos hoje. Então, realmente é um grande desafio. E o terceiro é de promover, de fato, continuar batalhando, lutando diariamente para promover uma educação de qualidade, um olhar materno, um afeto completo. Amor em excesso nunca é demais. As crianças precisam, deem amor de sobra. Mas realmente encontrar o equilíbrio também é um desafio. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente se respeitar mesmo, saber que cada mãe tem a sua realidade e que cada etapa da fase, cada fase da vida dos nossos filhos vai ser um novo desafio, né? E cabe a nós mesmo buscar cada vez mais conhecimento, rede de apoio, falar e se mostrar vulnerável, porque muitas mães têm medo de se expor, como a gente está aqui falando dos desafios. Muitas mães não querem falar, porque tem medo do julgamento, da crítica, tem medo de parecer que não é uma boa mãe. E eu acho que na vulnerabilidade está... Não somos iguais, Diana. Exatamente. Não somos iguais. Eu sempre falo, a maternidade nos permite também exercer a empatia diariamente. Olhe para outra mãe sempre com um olhar acolhedor. A gente nunca sabe o que se passa dentro de uma casa, o que se passa dentro de um relacionamento. Então é muito importante a gente sempre respeitar a outra mãe, sempre motivando, tentando dar exemplo, sendo referência, levantando. A gente precisa dar a mão enquanto mães, se unir, né, trocar as alegrias, a tristeza, uma aprende com a outra. Volto a dizer o que eu falei no começo da live. Eu aprendi muito ouvindo, trocando, admirando. E um pouco do que eu sou hoje vem em função dessa admiração, dessa troca, desse dar as mãos. Eu recebi pessoas que me deram as mãos em momentos assim que eu mais precisei, que se não fosse essas mãos, talvez eu não estaria aqui hoje. Então é muito importante a gente se unir no mundo da maternidade, porque a maternidade, ela sempre vai nos transformar para o bem. A maternidade não transforma para o mal, só para o bem. É verdade, eu também acho. Então, mamães, vamos nos unir. Eu acho que juntas somos mais fortes. Eu gosto muito dessa frase, eu acredito muito que o dar e receber, o acolher, com respeito, com carinho, com amor, enquanto mães, enquanto mulheres, faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. E assim, de tudo, assim, de todos esses aprendizados, toda essa minha trajetória realmente da maternidade, esse mês de maio tem sido muito especial para mim. Essa troca através das lives, dessas mães maravilhosas, vocês, mães que inspiram, mães que eu escolhi com muito carinho, eu tenho muita apreciação, assim, que eu realmente me inspiro, e tem sido, assim, um ganho enorme na minha vida, no meu maternar, eu enquanto mulher, porque eu acho que independente das formações, independente do quanto tempo a gente é mãe, a gente sempre tem algo a aprender. E trazer vocês aqui tem sido de muita importância para a minha vida, de muita transformação. Tem dias que eu termino a live, assim, que eu assisto novamente a live, eu choro, eu penso, eu falo, Deus, que bom, obrigada
por me permitir ter essas mulheres incríveis na minha vida, que tanto me ensinam, que tanto realmente trazem, realmente, às vezes são dúvidas que a gente carrega na semana, e aquela live vem e te carrega no colo, sabe? Aquela palavra daquela mãe maravilhosa te traz para acalentar. Então, assim, gratidão, Denise. Você sabe o quanto que eu queria essa live com você. Eu te admiro muito enquanto profissional. Não te conheço pessoalmente, mas eu sinto que já te conheço. A gente vai se conhecer ainda. Vem para São Paulo. Com certeza. Eu acho que tem uma energia, você transmite uma energia muito boa. Você tem a sua cor de luz, né, amarelo, é uma cor que também é a minha cor preferida, então a gente já tem essa identificação aí, nós duas. Você realmente é muita luz. Eu desejo, assim, que Deus abençoe a sua trajetória, a sua vida, seu maternar, tá bom? Seu empreender. E, assim, muitíssimo obrigada por cada palavra, pelo seu tempo, por você ser essa profissional incrível que todos os dias, quando eu leio o teu post, acalenta meu coração, me direciona, me dá norte. E eu desejo tudo de melhor para você, para as mamães que assistiram aqui. Vai ficar salvo no GPV. E, Denise, aproveita para se despedir, meu amor. Obrigada, viu? Diana, eu que agradeço, meu Deus do céu, imagina, eu que agradeço todo o carinho, todas as pessoas que estão aqui, que comentaram, agradeço você, o seu convite, a sua amizade, as nossas trocas por WhatsApp, parabéns pela mãe que você é uma vencedora, né? Tantas lutas, que você continue lutando, que nunca falte nada na sua vida. Obrigada, que a gente possa fazer outras lives com outros temas, né? Você que é uma excelente coaching, né? Agradecer aqui os comentários. Obrigada, pessoal, obrigada. A gente está aqui junto por nós, para vocês, para agradecer, para aprender, para deixar mensagens que fortalecem o nosso coração. Nós precisamos fortalecer o nosso coração de mãe, de ser humano, para dar conta de tudo que está acontecendo nesse mundo. Então, que a gente possa estar sempre junto. Obrigada, parabéns, você está linda, 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 linda. E eu só agradeço. Eu vou dormir feliz hoje, com todo esse carinho, essas palavras, poder falar um pouquinho da mãe que eu sou, do coração materno que habita em mim. Eu renasci com a maternidade. A maternidade curou muitas feridas, me fez uma nova pessoa. E se não fosse a maternidade, talvez seria de uma outra forma. Mas com a maternidade eu pude mostrar para o mundo a pessoa que eu sou também. Então que eu possa continuar nesse caminho, encontrando pessoas de luz como você também, que me dão toda a alegria e satisfação de estar aqui hoje. Ai, que bom, gente. Que live maravilhosa, mas chegou ao fim. Gratidão, Tá muito bom. obrigada. Uma ótima noite. Um beijo grande. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, Diana. Obrigada, Beijo. Denise. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.